com o propósito de obedecer, aprender para melhor servir. E como o evangelista Vladimir leu junto com a igreja, Provérbios 3, versículos 5 e 6 de Provérbios, vamos ler o tema do nosso estudo? A confiança em Deus, uma atitude que transforma. De novo, a confiança em Deus, uma atitude que transforma. Guarda isso, porque é muito importante para os dias atuais que nós estamos vivenciando. A nossa confiança em Deus tem a ver com atitude. Se nós temos fé, nós vamos tomar atitude de fé. Se nós cremos, nós vamos tomar uma atitude de confiança. E confiança em Deus. Em meio a seja qual for a adversidade, a dificuldade, a necessidade, seja qual for o dia mau, o tempo ruim, seja qual for a situação contrária, o que vai mudar a situação, o que vai reverter o quadro, é o que vocês acabaram de ler aí, ó. Atitude. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala, se no dia da adversidade te mostrares frouxo, literalmente frouxo, fraco, entregue, você será derrotado. Mas no dia da adversidade, tu se demonstrar confiante, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai prover, Deus vai atuar nessa situação, Deus vai me dar a sua direção, Deus vai me capacitar e eu vou chegar lá. Então, quando nós tomamos essa atitude de determinação, não é na lógica, não é na razão, mas não é na emoção, mas é pela fé. Por isso a necessidade de nós conduzir a nossa vida, a nossa família na palavra de Deus. Nós andamos por fé na palavra de Deus. Com entendimento. Quando nós entendemos, de quem somos, quando nós entendemos a quem servimos, quando nós entendemos que o Deus de quem somos é poderoso para no seu tempo fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, nele nós descansamos. Aleluia. Nele nós descansamos. Nele nós esperamos. Por quê? Porque sabemos que Deus não age no nosso tempo. Não. Deus não opera na nossa hora. Não. Para tudo há um tempo determinado por Ele. A nossa obrigação é orar e confiar. É pedir e crer. É clamar e ter certeza que Ele nos ouve quando a Ele clamamos. Mas pastor, eu orei e nada fez. Já orou já pediu já. Então continue esperando. Porque agora não é o seu tempo. O seu tempo é esse. A nossa atitude qual é? Orar. Orar, apresentar, delegar para Deus, seguir a direção que Deus nos dá, porque a nossa obediência é muito importante. Seguir a direção, seguir a orientação, deixar ser conduzido, e vai orando e Deus vai direcionando, vai orando e Deus vai capacitando, vai orando e vem graça, vem força, vem unção, vem poder, vai orando e Deus vai abrindo portas. Aí a gente se volta para a palavra escudo e bloqueia, a palavra nos fortalece, a palavra nos lava, a palavra nos purifica, a palavra nos santifica, a palavra nos liberta, a palavra. O que nós não podemos, a palavra pode, a palavra faz. E Deus vela pela sua palavra para cumprir, porém, no seu tempo determinado. A gente encontra várias passagens na Bíblia que Deus podia ter livrado, mas Deus não livrou antes, mas livrou na hora, livrou depois. E mostrou que Ele é Deus. O povo orou, e Deus deixou acontecer. Mas por quê? Porque Deus tinha propósito nisso. As nossas vidas é para a glória de Deus. As nossas vidas
é para louvor do nome de Jesus. Então, são mediante as situações adversas que todo mundo passa, que todo mundo vive. Não é porque a gente é crente que vai ser diferente. Não. Não vai, irmão. Vou dar um exemplo. Quando a chuva cai, ela cai sobre todos. Ela molha os bons e os maus. Estados por aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Sul, vem enchentes. Inundou a casa do ímpio, mas encheu a casa do crente também. As igrejas ficaram também debaixo d'água. A casa do Senhor. Aí tu vai lá no médico, tá lá o não crente está lá enfermo, mas o crente também está. Mas então qual é a diferença, pastor? A diferença é a atitude que tomamos. É a atitude. A porta fechou para o ímpio, mas fecha para o crente também. Entendeu? Para tu não ter tempo de nascer. Está nascendo o filho do não crente, mas está nascendo o filho do crente também. Está morrendo o servo de Deus, está dormindo no Senhor, está partindo para a glória. Mas no mesmo cemitério, na mesma capela, está sendo velado lá o não crente. E aí? A diferença está na atitude. Na nossa atitude. Eu confio em Deus. Eu creio em Deus. Eu sei que Deus vai me ajudar. Eu sei que essa prova tem começo, meio e fim. Eu sei que todas as coisas, para o ímpio, é só mais um problema, é só mais uma dificuldade, é só mais uma necessidade. E a vez nem procura solucionar, resolver, procura fugir da situação. O crente não. O crente com as crises cresce, o crente com as crises amadurece. O crente com as crises se fortalece. E ele se fortalece no Senhor. Ele aprende. Por exemplo, vamos lá, para vocês entenderem. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8. Vai dizer assim a palavra de Deus. Ó, Deuteronômio, capítulo de número 8. Para ilustrar bem o que eu estou falando. Amém? Deuteronômio, capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os fazer, para que vivas e vos multipliques, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos. Para quê? Para que, igreja? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Quem saber? Deus não. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sonda o coração, Deus prova os pensamentos. Mas para a gente, para mim saber o que vai no meu coração. Ah, eu não dou conta. Ainda Deus permite a gente passar por várias situações para provar que a gente dá conta sim. Que a gente consegue no Senhor vencer sim, suportar sim, resistir sim. No Senhor nós somos mais do que vencedores. Não é olhando para a gente, mas é olhando para o Senhor que nos escolheu. É atentando para a palavra de Deus que nos revela a sua vontade. Aí ele vai dizer mais, ó. Se guardarias os meus mandamentos ou não. Prestou atenção? Te humilhou. Aí agora vamos ver se ele vai guardar os mandamentos, ou vai se rebelar, vai rejeitar. Não vou mais para a igreja não, não vou ser mais crente não. Ah, aquela igreja lá bota um jugo pesado na gente. Aquela igreja lá cobra tanto, exige tanto. Aquela igreja... Não, não é nada a igreja. Mas é a palavra de Deus que exige. É a palavra de Deus que determina. É a palavra de Deus que quer nos conduzir a ser santo, como santo é o nosso Deus. É a palavra. Ser cristão é viver a palavra. Ser cristão é caminhar segundo a palavra. Ser cristão é se basear na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. A igreja não vive pelo que acha, pelo que pensa. A igreja vive pela palavra que nos direciona, que nos orienta. Então a vida cristã está aí, ó. Versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome. Mas espera aí, te humilhou e deixou ter fome?
Há uma contradição, porque o salmista falou: fui moço, hoje sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Então vamos lá. Então olha o que ele diz na parte B: Deus te humilhou e te deixou ter fome, porém te sustentou com um maná que tu não conhecias. Ou seja, você não tem o que você quer, mas Deus nunca vai deixar faltar o que você precisa. Glória a Deus, aleluia. Alguém está entendendo? Amém. A diferença é essa. Eu quero isso. Deus não vai te dar o que você quer. É processo. Mas Ele não vai deixar faltar o que você precisa. Glória a Deus, aleluia. Porque é uma caminhada. E nós estamos caminhando rumo ao céu. E a gente não pode se distrair com a direita, se distrair com a esquerda. E muito menos se prostrar e olhar para trás. A gente tem que estar com a atitude de confiança. A atitude é de confiança. Mas o vento está soprando, eu confio no Senhor. Mas a porta se fechou, mas eu confio no Senhor. Deus permite que situações nos sobrevenham, que todos deixam, todos abandonam. E agora o que vai ser de mim? Opa, eu estou aqui, eu sou o Senhor da tua vida. Eu te guardo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu sou o Senhor. E por que Deus faz isso? Para nos ensinar a confiar nele. Aleluia. O ser humano é muito confiado nas coisas criadas, e não no Criador das coisas. Mas olha aí, acompanhe comigo o 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés, nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como o homem castiga seus filhos, assim te castiga o Senhor teu Deus. 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temerem e andarem nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te meterá numa boa terra, terra de ribeiros, de águas e de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Preste atenção no que Deus está dizendo. Eu vou colocar vocês numa terra boa, numa terra que mana leite e mel, numa terra de pasto verdejante, numa terra de água só. Porém, vocês não vão estar confiados na terra, vocês não vão estar confiados nas coisas da terra, mas a confiança de vocês tem que estar em mim, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Não se encante com a terra, não se apegue por demais à terra, mas se apegue ao Senhor da terra, ao Criador da terra, o que os colocou na terra. Mas infelizmente é com muita tristeza falar isso, mas a gente olha tanto crente que não era nada, não tinha nada, continua sendo nada, mas se achando ser alguma coisa. Deus abençoou, Deus abriu porta, Deus deu vitória, Deus levantou, Deus capacitou, e agora anda segundo o curso desse mundo, anda no seu eu, e Deus já ficou para trás há muito tempo. Está apegado a tudo, menos ao Deus que colocou na terra, menos ao Deus que honrou, menos ao Deus que exaltou. Ingratidão, você não vê gratidão. Você não vê gratidão. É isso que Deus está dizendo. 40 anos eu guardei, 40 anos eu livrei, 40 anos eu ajudei, 40 anos eu sustentei, a roupa não se envelheceu, as sandálias não se desgastou, vocês mandei maná, o alimento, mas agora eu vou colocar na terra. Ei, mas não se esqueça do Senhor que trouxe vocês até aqui. Não se esqueça de quem colocou vocês nessa terra. Olha o versículo 8. Terra de trigo e cevada, de vinhos, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante, e de azeite e mel. Olha que coisa boa. Terra em que comerás o pão sem escassez, prosperidade. Nada te faltará nela. Terra cujos as pedras são ferro, e de cujos os metais
tu cavarás e comes, valiosos. Quando, porém, estiveres comigo e fores farto, louvareis ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te concedeu. Prestaram atenção? Terra fértil, terra próspera. Porém, louve o Senhor que te concedeu essa terra. Louve o Senhor que te colocou nessa terra. Glória a Deus. Olha o versículo 11. Guarda-te. Isso aqui é sério demais, igreja. Isso aqui é sério demais. Hoje a gente só está vendo o crente indo de mal a pior. Mas por que hoje está indo de mal a pior? Por que a porta se fechou? Por que está passando uma privacidade terrível? Por quê? A resposta está aqui. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é Deus que guarda, que livra, que ajuda, que sustenta, que abençoa. Porém, aqueles que louvam o seu nome, aqueles que rendem graça a Ele, aqueles que buscam a sua face, aqueles que permanecem nele. Tem gente que se envolve demais com a terra e cada vez menos com o Senhor da terra. Aí vai se queixar de quê? Vai reclamar do quê? Olha aí, vamos ler, versículo 11. Guarda-te, para que não esqueças. Olha aí, é uma advertência. Você pode esquecer de tudo e de todos, menos do Senhor, que guardou, que livrou, que ajudou, que sustentou e que colocou na terra. Aleluia. Mas o povo prefere atitude, estamos falando de atitude. Qual é a atitude? Esquecer o Senhor da terra. A terra tem ouro, a terra tem ferro, a ouro tem minérios preciosos. Planta, come, tem mel, tem azeite. Mas e a adoração ao Senhor que promoveu isso tudo, que concedeu isso tudo? E a gratidão, Senhor, está aí, eu vou repetir aqui o versículo 10, ó. Louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluia. A ver, até começa louvando, mas depois se encanta demais com as coisas que recebe, com as bênçãos que alcança, as vitórias que obtém, e acha que não precisa mais louvar, não precisa mais adorar, não precisa estar mais comprometimento com Deus. Mas olha aí o versículo 11. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor, teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Atitude. Eu sei que vocês também conhecem muitos crentes que tomaram a atitude errada. E qual foi a atitude? Deixar de glorificar a Deus, deixar de render graças a Deus, deixar de depender de Deus e se achar autossuficiente com aquilo que recebeu da ajuda de Deus. Eu conheço muita gente. Conheço. Muitos até congregaram aqui conosco. Oramos, Deus abençoou, Deus deu vitória e nem voltaram nem para agradecer, para a graça render. Enquanto não tinha nada, era humildezinho, estava ali, Jesus ajuda, Jesus socorre, irmão, e era uma bênção. Aí Deus abriu porta daqui, dali, prosperou, abençoou, deu vitória, achou que não precisa mais, nem de Deus, nem da igreja de Deus. Mas a Bíblia está dizendo o contrário. Quanto mais eu prospero, quanto mais eu recebo, quanto mais eu alcanço, mais graças ao Senhor eu dou. Aleluia. Quanto mais grato você for, muito mais abençoado você será. Glória a Deus. Aleluia. O segredo de permanecer na bênção é não perder o abençoador de vista. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Há pouco tempo atrás meu irmão estava, pastor, o Brasil está numa crise, o mundo está numa crise, agora com essas guerras e os preços subindo. Falei, eu não estou sentindo nada, irmão. Não. Eu continuo orando, eu continuo lendo Bíblia, eu continuo confiando no Senhor, e Ele continua me ajudando, Ele continua me abençoando, Ele continua provendo as minhas necessidades, Ele continua me ajudando em meio às minhas dificuldades. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Mas quando é que as pessoas se desesperam? Quando elas se perdem Deus de vista. Quando elas deixam de estar na obediência ao Senhor. Aí eu entro em crise. Ainda mais quando as portas se fecham. Ainda mais quando as portas se fecham. Mas aquele que é grato ao Senhor pelo que Deus fez, é grato ao Senhor pelo que Ele faz, é grato ao Senhor pelo que Ele promete fazer, ele continua caminhando e Deus continua sustentando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há pouco tempo atrás, algumas pessoas se queixando comigo. Eu faço parte da convenção do Triângulo Mineiro, convenção geral, outra convenção. Então eu conheço muitos pastores. E eu mando mensagem para eles. Eu tenho lá uns grupos de pastores. Aí eu faço aquelas, quando eu divido, mando mensagem para todo mundo. Pastor, não deixe de mandar a palavra para mim não, pastor. Eu preciso muito, pastor. Eu estou assim, assim, assim. Aí o outro, pastor, obrigado, pastor, por lembrar de mim, por mandar essa mensagem. Caiu na hora certa, você não sabe como eu precisava ouvir essa palavra, pastor. Ué, irmão, você também é pastor, a Bíblia não está diante de você. Por que deixar a Bíblia para terceiro, quarto plano? Por que deixar a oração que vai nos conectar com o Senhor? Não, irmão, o crente não pode abrir mão da oração nem da palavra. Nada nesse mundo substitui oração e palavra. Nada nesse mundo. Nem, eu vou ganhar $1 milhão. Não vai substituir a oração e a palavra na sua vida. Quando o vento soprar, quando o mar tiver revolta, quando o principado, potestade, legiões, hoste espiritual da maldade vier atacar, seta que voa de dia, dardo inflamado do maligno, espanto noturno, assolador, opressor, afligidor, destruidor, não tem dinheiro que pague, não tem nada nesse mundo que mude a ação, a não ser a fé em Jesus Cristo. O nome de Jesus, isso muda. Glória a Deus. Isso muda. O nome de Jesus. A gente precisa estar firmado nesse nome. A gente precisa estar alicerçado nesse nome. E saber que em Cristo Jesus a gente não vai vencer. A gente não vai vencer. A gente já é mais do que vencedor. Glória a Deus. Em Cristo Jesus a gente não vai vencer. A Bíblia revela que em Jesus nós somos, não é seremos, não, somos. Desde o princípio do século, o Senhor já havia determinado que os que são dele, que os que estão nele, são mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Aleluia. É isso que você precisa crer. Por exemplo, quando Deus fez Adão, Deus não fez Adão para ser derrotado, Deus fez Adão para ser campeão. Aleluia. Tanto é que ele botou ele para ser um ser eterno no Éden. E o que tirou Adão do Éden? A desobediência. Mas por Deus, ele estaria no Éden até hoje se permanecesse na obediência. Quantos crentes você conheceu que estava na bênção, só vitória, e hoje está só no vento, só no vento, só no vento? Aí, peraí, irmão, o que aconteceu? Aí vai conversar. Vamos ver aqui aonde foi que deu brecha, vamos ver onde deu legalidade, vamos ver aqui onde errou. Você vai ver que, primeira coisa, deixou de ter comunhão com o Senhor. Deixou que o Senhor deixasse de ser prioridade na sua vida. O Senhor não é mais prioridade na sua vida. Orar já não é mais prioridade, porque a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou todas as coisas, vos serão acrescentadas. Então deixou de buscar o reino, deixou de se basear na palavra, de ser orientado pela palavra. A palavra é bússola, que nos guia em Deus e na sua vontade. A palavra que nos orienta a vencer o mundo com seus ardis. A palavra que nos capacita para resistir às ações do maligno. Deixei as coisas espirituais, me envolvi somente com as coisas materiais. Agora é só fracasso, canseira, desânimo, tristeza, frustração, decepção e derrota. Mas Deuteronômio 8 tem a advertência. Não se esqueça de quem conduziu vocês até a terra. Não se esqueça quem tirou do Egito. Vocês eram escravos no Egito. Vocês eram humilhados no Egito.
Mas eu tirei vocês da escravidão do Egito, dos açoites do faraó. Eu conduzi vocês para uma terra boa, uma terra de leite e mel, uma terra, né, de metais preciosos. Mas olha, não se esqueça de mim. Quanto mais grato vocês forem, quanto mais gratidão vocês demonstrarem, pelo que eu já fiz, pelo que eu já concedi, pelo que eu já dei, mais abençoados vocês serão. Às vezes eu encontro com o irmão, tudo bem, graças a Deus. Você não mudou nada, porque eu continuo dando glória a Deus. De manhã, de tarde, de noite, estou na rua, estou ouvindo. Glória a Deus, obrigado por me dar força, ânimo, vigor, por dar graça para caminhar, obrigado por me fazer chegar, obrigado por me ajudar, obrigado por me sustentar, obrigado por guardar minha família, obrigado pelo lar, por tudo que nele há, provisão do Senhor, é obra da mão do Senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Mas está agradecendo, mas não deu nada certo, graças a Deus, ainda que não deu nada certo, mas eu estou de pé porque Cristo tem me sustentado. Mas amanhã vai dar, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto mais grato a gente for, mais abençoado a gente será. Aleluia. Está lá, não se esqueça de mim, não se esqueça de mim. Mas o que o povo tem feito? É se esquecido dele, da vontade dele, do propósito dele. Tem sido omisso, tem sido negligente, tem sido desobediente à sua voz. Às vezes eu ligo, tem irmãos que faltam 15, 20 dias, aí eu ligo. Ô irmão, está sumindo, tem que outro, tem uns 15 dias que você não aparece, tem uns que tem mais de um mês. Tem um mês que você não vai na igreja ou mais. Pastor, estou trabalhando, estou sem tempo, amém, irmão. Trabalha dia e noite para você pesar a ninguém, porém não se esqueça do teu Salvador. Hein? A Bíblia manda não se esquecer do Senhor. Vai lembrar dele quando a dificuldade vier, vai lembrar dele quando a porta se fechar, vai lembrar dele quando a enfermidade chegar, vai lembrar dele. Não, em todo o tempo. Não é em todo o tempo. Seja alva as suas vestes. Aleluia. Em todo o tempo, não falte óleo sobre a sua cabeça. Aleluia. Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Tem que perseverar na oração, em todo o tempo. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Louvado seja Deus. São 24 horas. Você tem que tirar o tempo para o seu devocional com o Senhor. Glória a Deus. Ainda que você não tenha tempo de vir à casa de Deus, mas isso não atrapalha e nem impede de você permanecer fiel a Deus em comunhão com Deus. Alguém está entendendo? Amém. Eu tinha um membro na minha igreja, onde eu dirigi. Essa irmã estudava, ela fazia faculdade. E ela estava estudando, né? Para ser advogada, e ela estava no período de prova. Ela falou: pastor, eu estou fazendo isso, e estou trabalhando, estou fazendo curso, estou fazendo faculdade. Eu não vou poder vir à igreja. Nem os domingos, pastor. Porque o único dia que eu tenho para estudar o dia todo para isso é os domingos. Porque de segunda a sábado é trabalhando, fazendo curso e estudando. Falei: amém, irmã, a gente vai ficar orando por você. Creia, essa irmã ficou um ano sem aparecer na igreja. Um ano sem ir na igreja. Mas sempre ligando: pastor, está orando por mim? Eu estou bem, eu estou estudando, trabalhando, fazendo. Amém, irmã. Um ano. E Deus deu vitória, ela se formou, foi promovida no trabalho. E aí passou a atuar na obra de Deus, servindo a Deus ali com alegria, glorificando a Deus. Então eu não estou falando: então tem que sair do meu emprego. Não sou eu que disse isso. Então tem que deixar de trabalhar. Nunca falei isso. Eu estou dizendo o seguinte: Deus tem que ser primícia, prioridade na nossa vida. Acordei, obrigado Deus, que eu deitei, dormi, acordei. Agora vou lá para o meu trabalho. Vamos comigo, me direciona, me capacita, me usa lá para a glória do teu nome. Me guarda das idas e vindas, me livra de todo mal, porque eu dependo do Senhor. É estar sempre em contato com o teu Salvador. É isso que ele está dizendo. Vocês vão entrar na terra? Vão ter muito trabalho. Vocês vão construir suas casas. Porém, não se esqueçam de mim. Ou seja, que haja tempo para mim, haja tempo para orar, haja tempo para me louvar, haja tempo para ler minha palavra. E quando der a oportunidade, não vá para outro lugar não, corre para a minha casa para estar em comunhão com os irmãos. É disso que o Senhor está falando.
É isso que o Senhor está nos revelando em nome de Jesus. Não deixar a sua congregação como é costume de alguns. Com se abandonar a sua igreja, abandonar o seu ministério. É diferente de necessidades e de escolha, de prioridades. Entendeu? É diferente. Graças a Deus, hoje Deus me deu a oportunidade para ir para a igreja. Não vamos não. Vamos passear, vamos para tal lugar. Então vamos. E a igreja? Quando der a gente vai. É disso que nós estamos falando. A irmã ficou 1 ano sem a igreja. Mas ela não deixou de ler Bíblia, não deixou de orar. Entendeu? Não deixou de ter comunhão com Cristo. Não se desviou por causa disso. Por quê? Porque ela não abriu mão do contato dela, da comunhão dela com o Salvador dela. E quando acabou esse período todo, ela passou a priorizar Deus e a obra de Deus. Então, quantos que se afastam, que se desviam, se desanimam? Quanto? A gente viu isso na pandemia. A igreja veio a quarentena, a igreja fechou. Quando voltou a igreja a abrir, eu conheço várias igrejas aqui em Tumbiara, pastores fecharam a igreja por falta de medo. Que os membros não foram mais para a igreja. E aí? Porque em 40 dias de pandemia, por a igreja estar fechada, foi o suficiente para voltar para as trevas, para o alto, para as imundícias desse mundo. Então, ser cristão não é estar na igreja, ser cristão é estar em Cristo. Você está na terra que Deus te deu, mas está com Deus. Está lá no trabalho, a porta que Deus abriu, mas está em Deus. É disso que nós estamos falando. Oh, que bênção, Deus abriu a porta de emprego para mim. Por exemplo, o evangelista Thiago me trouxe eu e minha esposa. Pai, eu não vou poder estar no culto que já ligaram, eu tenho que trabalhar, tem agenda, né? Tem que cumprir a agenda. Amém, meu filho, vai trabalhar. Nós vamos ficar aqui intercedendo por você. Mas quando for o tempo de estar, não teve aqui? E quando tem oportunidade não vem? Amém, vai trabalhar. Mas ligado no Senhor, em comunhão com o Senhor, glorificando o Senhor que Ele abriu essa porta. Entendeu? É disso que nós estamos falando. Não é eu recebi, e a Deus não glorifiquei, e acabei até me afastando de Deus, me deixando me levar por esse mundo ilusório. Não, não é disso. Vamos lá. Confiança em Deus é uma atitude fundamental para os cristãos. Quando confiamos em Deus, podemos experimentar paz, esperança e segurança, mesmo em meio às adversidades da vida. Por exemplo, abra aí comigo Miqueias 7. Vai colocar aí? Está ali. As irmãs podem ler um? Porque está falando de quê? Uma crise familiar. Uma crise familiar, né? O enteado não se dá com o padrasto, com a madrasta, filhos com pais, irmão com irmãos revoltados, crise familiar. E o que fazer diante das crises? Aí vamos lá. Os irmãos agora. Porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Isso é o quê? Atitude de confiar em Deus. Não vou agir na minha força, no meu ego, no meu braço. Eu tenho tudo para bater, para espancar. Não, eu sou cristão. Eu vou pedir sabedoria a Deus para lidar com essa situação. Eu vou agir de acordo com a orientação que Deus me der. Eu vou confiar no Senhor. Por que, pastor, eu vou confiar no Senhor? Porque a palavra lá em Atos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31, vai dizer o seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 31, E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu E a tua casa. Então eu vou confiar no Senhor que me salvou para salvar a minha família também, para libertar a minha família também, para transformar a minha família também.
Mas quantos tomam atitude errada? Ah, eu parei, eu desanimei, eu deixei de caminhar porque nada dá certo. Lá em casa é uma luta, é uma confusão. E eu ia para a igreja, voltava e resolvi parar. Melhorou? Resolveu? Não. O segredo é confiar no Senhor. Palavra, Deus. Mesmo fraquinho, eu estou caminhando. Mesmo triste, angustiado, abatido, eu estou caminhando. Porque a tua palavra me revela que se eu crer no Senhor, o Senhor vai salvar a minha família. O Senhor vai salvar a minha parentela. Então estou batendo, pedindo, buscando, porque Jesus me falou: tudo que pediu o Pai em meu nome, crendo, recebereis. Eis, mas tem que pedir. Aleluia. Mas tem que pedir. Como é que o crente pede? Buscando em oração. A gente tem as armas, a gente tem as ferramentas, mas às vezes a gente as ignora. Às vezes a gente quer usar o quê? O lado, né, natural, a nossa carne, a nossa... Não! A gente tem que saber que Jesus fez uma promessa. Tudo que pediu o Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então eu vou orar mais. Eu vou orar, eu tenho um louvor lá da irmã lá, né, se eu não me engano, de Angola. Eu vou orar, mas não só canta não, ore mesmo. Ore. Porque na oração tem ação, na oração tem direção, na oração a porta se abre, na oração milagres acontecem, na oração Deus trabalha. Aleluia. Ore, igreja, ore. Entra na tua casa, levanta as mãos. Quantas vezes eu já fiz isso e faço isso? Quando eu sinto que o negócio está meio pesado, hoje mesmo antes de vir para cá eu fiz isso. Pai, a casa é tua, a família é tua. Faz aqui tua vontade, cumpra aqui o teu querer, abençoa o meu lar, minha família, liberta, salva a minha vizinhança, transforma as vidas pelo teu poder, seja a tua bênção, a tua paz na minha casa, a tua provisão. Não, ore, porque sem oração, sem ação de Deus. Salmo 50:15, né? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quem invoca somos nós, o agir é dele, o operar é dele, o trabalhar é dele. Mas a atitude, eu vou levar meus problemas, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter. Não, vou levar meus problemas para Deus. Eu vou derramá-los aos pés do Senhor. E o Senhor me ouvirá, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me socorrer. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que prefere contar para todo mundo, menos para aquele que traz solução. Prefere falar para todo mundo, menos para aquele que resolve. Não, igreja. Os problemas a gente não apresenta para fulano, Bertano, Cicrano. Os problemas a gente apresenta para Deus. A gente delega ao Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, colocando diante dele toda a vossa necessidade. É Ele que vai resolver, Ele que vai solucionar. Quando eu falo aqui é porque Deus já resolveu, já deu vitória, mas antes eu estou aqui aos pés do Senhor. É segunda, é quarta, é sexta, sábado, domingo. É na oração família não está de Deus, é a oração da tarde, é a oração de manhã. Senhor, tem misericórdia, Senhor, socorre, Senhor, ajuda, Senhor, livra, Senhor, dá um escape, Senhor, fala lá, tira a cauterização da mente, arranca a dureza do coração, a quebranta, Senhor, liberta, Senhor, salva, Senhor. Aí chega a notícia. Sabe quem foi para a igreja? Fulano. Sabe quem está caminhando, Bertano? Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes eu vi Deus fazer, eu vi Deus agir, eu vi Deus operar, eu vi Deus dar vitória, mas foi nos pés do Senhor. Foi orando, igreja. Foi orando. E orando e vencendo, chorando. Teve dia de eu dobrar o joelho e não ter palavra para falar, só chorar. E citava a Bíblia. Deus, está escrito aqui, ó. Tua palavra diz isso e isso, Senhor. É a tua palavra. Eu não estou pedindo nada diferente do que está escrito. O Senhor foi com o teu povo no passado e eu sei que o Senhor é conosco no presente.
E quando menos espera, a vitória chega, a bênção vem e eu glorifico a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, em nome de Jesus, olha aí. O que significa confiar em Deus? É uma interrogação. Tem muita gente que não sabe o que é confiar em Deus. E é crente. E é da igreja. Mas não sabe o que é confiar em Deus. Até ora bem quando o problema é do outro. Mas quando o problema é seu, é na sua casa, é com a sua família, se desespera. Uma vez a irmã estava na oração e pedindo oração pelo um problema que ela estava enfrentando com a família. E eu observei isso. E ela desesperada, a irmã, calma mulher, você é mulher de Deus, você é serva de Deus. Você não pode estar nessa tribulação toda não. Você tem que ficar em paz, você tem que confiar. O que é isso? Vamos orar, Deus vai te dar vitória, Deus vai entrar com provisão. Estou falando o que eu ouvi. Aí oraram, a irmã se acalmou, foi uma bênção. Passou mais ou menos 15, 20 dias, quem estava na mesma situação, ou numa situação parecida, é ela. Pai Senhor, ô irmão, amém, ora aí por mim, porque eu estou passando por isso, amém, irmão, vamos orar. Aí as irmãs iam chegando, ô varão, Pai do Senhor, paz, irmão, me ajuda, irmão, porque eu estou passando isso. Aí a língua começa a coçar, né, aí eu já fico inquieto. Aí eu, irmã, há 15 dias atrás a irmã estava falando para a irmã fulana ali que tinha que confiar no Senhor, esperar no Senhor, clamar a Deus que agir, pedir a Deus que aprovê. Faz o mesmo. Faz o mesmo agora. Quer dizer, né? Está aqui pregando, é uma bênção, está aqui ensinando, é uma bênção. Mas é uma bênção maior ainda quando estamos confiando no Senhor, quando nós estamos obedecendo ao Senhor, quando nós estamos vivendo aquilo que falamos no Senhor. Não basta exaltar, né? Tem uns camaradas que hoje eu desci a marreta, desci a lenha mesmo. Mas e quando desce no teu lombo, você aceita de boa? Está entendendo? Então a gente precisa entender isso. Não basta falar ao outro. Não, peraí, o que eu estou falando é o que eu vivo, é o que eu creio. Porque convém mesmo, porque nós somos provados, igreja. Nós somos provados em cima do que cantamos. Então leia bem a letra do hino e peça graça para praticar, para viver. Porque você está cantando, igual aquele louvor que diz assim: quebra a minha vida e me faça de novo. Eu falei, não canto isso não. Sem cantar eu já quebro, eu já estou quebrado, vou pedir para quebrar mais ainda. Né? Quebra a minha vida e me faça de novo, me faça um vaso novo. Aí o hino 15, para onde o Senhor me mandar eu irei, pelos campos a mensagem levar, levarei também a minha cruz. Mentira, não consegue nem chegar aqui, como é que vai para campo, vai para onde? Peraí, vamos ser autênticos, vamos ser verdadeiros. Deus, eu quero cantar, mas quero viver, eu quero cantar, mas quero praticar, eu quero cantar, mas que isso seja uma verdade, uma realidade na minha vida. Eu não quero só cantar, mas eu quero viver o que eu canto. Entendeu? A Elisa canta muito, me bate. Deus, no dia que ela viu, ela cantou os cantores lá no Itubiara para Cristo. Ela viu lá e isso ficou na mente dela. Até hoje ela canta de manhã, de tarde, de noite. Falei, minha filha, qualquer hora Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Vai, vai, você está pedindo isso direto? Qualquer hora você vai acordar falando em línguas estranhas. Aleluia! Obrigado. A mãe dela ensaia um hino com ela. Isso já aconteceu várias vezes. Ensaia um hino com ela, que não é o Batiza com Fogo. Aí chega aqui, eu falo, você vai cantar o quê? Me batiza com fogo. Mas Elisa, você ficou 3 horas, 2 horas ensaiando outro louvor, mas eu vou cantar Me Batiza com Fogo. Então quer dizer, a gente tem que atentar para a gente, para nossas atitudes. As minhas ações, as minhas atitudes, têm sido de cristão, de seguidor de Cristo? Eu tenho vivido segundo a palavra de Deus? Ou só sou mais um na multidão? Eu não posso, ser só mais um. Eu tenho que fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Então observe o seguinte: o que é confiança
O que significa confiar em Deus? Letra A. Confiar em Deus é a atitude de depender exclusivamente dele, acreditando que ele tem o melhor para nós. Vamos ler Filipenses? Aí, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. E quando eu estou, pastor, você está desobedecendo a palavra. Você está sendo descrente. Você não pode deixar que a carne prevaleça, te ver. Não. Porque é bíblico. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ah, mas eu sou muito ansiosa, muito ansioso. Peça a Deus libertação, que Ele te liberta. Ó, antes, onde a gente encontra paz, descanso, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. 7. Prestar atenção? Então é muito importante a gente atentar para isso. Eu vou levar meus problemas para Deus. Eu vou colocar minhas necessidades diante de Deus. Eu vou delegar essa causa para Deus. Olha o 7. O 7 vai dizer, né, o que Deus faz quando nós oramos, quando nós colocamos diante de Deus. A palavra de Deus vai dizer para nós, no versículo 7, o que acontece? Qual é o resultado disso? Além de Deus ouvir e trabalhar para a vitória nos dar. Olha o resultado. Vai dizer o seguinte, ó. A Bíblia vai dizer para nós que Deus, Ele vai pegar nas nossas orações e vai agir. Mas olha o 7. E a paz de Deus, qual é a primeira coisa que a gente recebe? Paz, igreja. Quer ter paz? Quer ter tranquilidade? Só os pés do Senhor. Ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações. Do quê? Da ira, da mágoa, da frustração, da opressão, da depressão, das crises, que são produzidas pelas necessidades da vida. Mas a gente não ora, não tem paz. A gente não ora, não tem tranquilidade. A gente não ora, não tem solução. Já viu aquele crente que está numa luta, e todo mundo sabe da luta dele? E ele está, glória a Deus por vencerei, glória a Deus por vencerei, em nome de Jesus. Mas esse irmão aí não está no vento terrível? Tá. Não é essa irmã que está passando por isso? É. E ela está cantando. Tá. Por quê? Porque ela já delegou para o Senhor. Já lançou os pés de Jesus. E Jesus trouxe paz no seu coração. Trouxe refrigério à sua alma. E Jesus está fortalecendo ela para vencer. Está dando sabedoria a ele para lidar com essas adversidades. Para ver, a gente acha que dá conta. Às vezes a gente acha que consegue por nós mesmos, na nossa própria força, no nosso próprio intelecto, e não buscamos o Senhor. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí o sentimento de ira, de ódio, de mágoa, de ressentimento. Não tem sentimento de facção, faccioso, não tem sentimento. O sentimento que tem é de paz, é de gozo, é de alegria no Espírito. Aleluia. Mas quem produz isso em nós? O Senhor. O Senhor, quando nós oramos. Vamos lá, letra B. E descansa nele, mesmo não compreendendo os seus planos, pois sabe que Ele sempre tem o melhor para os nossos filhos. Não é a gente que tem, a gente pensa que a gente tem o melhor para os nossos filhos. Os meus pensamentos para os meus filhos são os melhores. Não passa nem perto dos pensamentos de Deus, dos planos de Deus, dos propósitos de Deus para os seus filhos.
Então o que eu faço? Delega os seus filhos para Deus. Lembra de Ana? Ana fez uma promessa. E Deus cumpriu com a parte dele. Deu a ela um filho. E agora, qual seria a atitude de Ana? Poderia deixar de cumprir. Ah, Deus, na ansiedade, na crise, eu prometi, mas não tenho graça para cumprir. Não. Ana foi fiel ao seu voto. A Bíblia diz que é melhor até que nem vote do que votar e não cumprir. Tolo é aquele que vota e não cumpre. Então é melhor, se votar, se apressa em cumprir. Ana pega e desmamou o menino, levou Samuel ao templo e entregou. Está aqui o meu filho, para ser criado no templo, porque ele é do Senhor. E aí Eli, lá juntamente lá com a família lá no templo, cuidou do menino, zelou pelo menino, e o menino foi crescendo. Deus chamou o menino pelo nome, Samuel, Samuel, Samuel. Não entendeu nada, porque às vezes a gente não entende mesmo, até aí é normal. O que não é normal é a gente não buscar o entendimento. Isso não é normal. Isso que não é normal. Agora, Deus falar e a gente não entender, amém. Nossa, Deus falou algo comigo, eu não entendi. Deus me revelou algo, mas não entendi. Mas eu vou buscar o entendimento. O que Samuel fez foi ali. Fala, Senhor. Eu não te chamei, não. Volta a dormir. Volta Samuel. Samuel, Samuel, sim, Senhor, eis-me aqui. Samuel, não estou te chamando, não, Samuel. A quem Samuel recorreu? A Eli. Porque Eli era o mestre, Eli era o sumo sacerdote. Aí, mas Eli entendeu. Peraí, Samuel, peraí. Não sou eu que estou te chamando, mas é o Senhor. Quando ele chamar, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Samuel voltou a dormir ao Senhor. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Orientado por quem? Pelo Eli. Aí Deus falou, Samuel, é isso. Então, Deus vai falar. Você pode até não entender. Agora, o que você não pode é deixar de buscar o entendimento. É deixar de buscar a interpretação. É deixar de buscar. Paulo falou o seguinte, orando dia e noite, para que vos seja revelado a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas para isso eu tenho que buscar. E se eu buscar, Deus vai revelar, Deus vai direcionar. Mas se eu não buscar nada, eu vou saber. Mas Deus fala, mas eu não entendo. Mas coloque o propósito de querer entender para obedecer. Querer entender para melhor servir. Querer entender para a vontade dele fazer. Você vai ver que as coisas vão se esclarecer. Vamos lá? Mateus 11. Abra comigo Mateus 11. Mateus 11. Jesus, ele revela o seguinte em Mateus 11. Amém? Diz assim, Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondeu Jesus e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Quem revela é Deus. Quem dá entendimento é Deus. Quem traz o conhecimento é Deus. Quem dá sabedoria é Deus. Ele fala lá em Tiago dizendo, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. E Ele dá sem medida e não lance rosto. Quanto mais você pede, quanto mais você busca, mais de Deus você recebe. Olha Lucas 24, 45. Lucas, capítulo 24, versículo 45. E lhes abriu o entendimento para compreender. Então, não espere que pela lógica, pela razão, pela busca desenfreada, não vai abrir. Não vai abrir. O que dá o entendimento, quando você estuda, igual aqui, a gente tem um seminário, Aqui às quarta-feiras. Aqui os irmãos estão adquirindo o quê? Conhecimento. Mas a sabedoria, ela vem do alto, é dom de Deus. Você pode ter todo o conhecimento secular que for,
Mas se não tiver sabedoria para aplicar, para administrar, não vai bem. Então não basta ter o conhecimento. Tem que rogar a Deus que abra o entendimento e lhe dê a sabedoria. Até para discernir o conhecimento. Para ter discernimento do conhecimento. Por isso, eu orei muito tempo, orei e jejuei. Toda quarta-feira eu jejuava pela minha mente. Ilumina a minha mente, abre o meu entendimento, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me revela a tua palavra, fala comigo sobre a tua vontade. E assim orava, assim jejuava, e assim Deus foi trabalhando, assim Deus foi revelando. Mas depende de nós, é atitude. Entendeu? Eu quero saber, eu quero aprender. Tá, mas o que vai fazer com o entendimento? O que você vai fazer com o que aprendeu? Como você vai lidar com o que recebeu? Da mesmo jeito, da mesma maneira? Não. Eu agora serei nova criatura em Cristo Jesus. É atitude. Vamos lá. Falamos do B, né? Salmo 40, de 1 a 4, a referência. Letra C. Significa entregar a Ele nossas preocupações, medos, tá? Ansiedades, sabendo que Ele é capaz de cuidar de nós e dos nossos também. O que significa confiar em Deus? Significa entregar a Ele nossas preocupações, medos, frustrações, tristezas, angústias, decepções. Lança tudo ao pé de Jesus. Não fica cultivando essas coisas, não. Sabia que tem crente que parece que tem mais prazer em cultivar amarguras, tristezas, e falar dessas coisas, sonhar com essas coisas? Não, irmão. Em nome de Jesus, vamos buscar a libertação desses males. Lava-me, Senhor. Dá um coração limpo e puro. Renova em mim um espírito reto. Entendeu? Quando essas coisas vêm, a gente pega e delega para Ele. Aí Deus, está aqui minha angústia, está aqui minha aflição, está aqui minha tristeza, está aqui minha dor. Essas coisas têm me impedido de glorificar o Teu nome, têm me atrapalhado de prestar a Ti o meu culto racional. Mas eu confio no Senhor para me dar vitória. Eu creio no Senhor para me ajudar a vencer esses males que fica ali tentando aflorar na minha vida. Porque a carne, a tisca, ela não está morta. A carne, ela é mortificada quando nós tomamos uma atitude de confiar em Deus, de temer a Deus, de obedecer a Deus e buscar o Senhor. Aleluia. Quando nós não abrimos mão da palavra e nem da oração, a carne é mortificada. Glória a Deus. E aí as obras da carne deixam de ser manifestas na nossa vida. Mas quando nós tomamos a atitude errada de priorizar Deus, a oração, a palavra, a comunhão, aí as obras da carne começam a aparecer. Segundo a Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, vamos ver quais são? Quais são essas obras? Está aqui, ó. Está na Bíblia. Gálatas, capítulo 5, ó, 19. Porque as obras da carne são manifestas. E quantos crentes, quantos crentes têm manifestado nas suas vidas mais as obras da carne, cada vez menos o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, fé, domínio próprio. Mas olha aí as obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro: os que cometem tais coisas não vai herdar o reino do céu. Pode ser crente, pode ser da igreja, só que não faz parte do céu. Então quem tem que fugir dessas coisas? Sou eu. Eu tenho que vigiar com quem? Comigo.
olhinho no que vê, ouvido no que ouve, boquinha no que fala, mãozinha no que pega, pezinho de piso, pensamentos. Nós, né, às vezes estamos lá, vem os pensamentos. Você não pode, né, como diz, né, tem um ditado aí, secular, que diz que você não consegue impedir o pássaro de sobrevoar sobre a sua cabeça, que são os pensamentos. Mas você pode impedi-lo de fazer ninho na sua cabeça. Como que eu impeço ele de fazer ninho na minha cabeça? Não dando vazões para eles. Não deixando eles descer para o meu coração. Fica só no pensamento. Está repreendido em nome de Jesus. Amém. Ah, mas você é bobo, você é bobo. Se eu fosse você, eu agia, eu tomava essa atitude, eu fazia dessa forma. Está repreendido em nome de Jesus. Essa era a velha natureza. Mas agora, como nova criatura em Cristo Jesus, eu delego para Ele. Ele que vai diante de mim, Ele que vai julgar essa causa, Ele que vai falar, Ele que vai agir em meu favor. Porque a nossa justiça é injustiça. É como trapo de imundícia. Mas a justiça dele é correta, é certa. Então eu não vou agir na minha justiça, eu não vou agir na minha força, eu não vou no meu. Não, eu vou delegar para Deus. Olha, eu quero te falar um negócio, depois você passa aqui e ficou sabendo. Não, depois a gente conversa. Ué, mas você não está curioso para saber o que ela tem para dizer, o que ele vai falar? Não, porque não vai verificar em nada. Eu estou escapando pela minha vida, eu estou vigiando com o que eu ouço. Porque eu não sei o que eu vou ouvir, eu vou ter graça para suportar. Então eu prefiro não ouvir. O irmão, é lá do tempo lá, não é que vocês falam lá, de Miami. O pastor Arthur me contou. O irmão, né, foi trabalhar no lugar, está lá trabalhando, aí o camarada chegou, falou não sei o que com ele, ele não gostou. Aí ficou bravo lá. Aí quando ele voltar, ele vai ver. Servo de Deus, uma bênção esse irmão. Só que não vigiou. Aí o camarada voltou e falou: o que você falou aí foi para mim? Aí ele disse: foi. Aí ele começou a falar lá com o cara deu um murro, ele já ficou meio tonto, o cara deu outro murro, ele já caiu, levantou, tomou outro. Falou: você sabe disso? Então para que foi falar com ele então? Se não quisesse apanhar, ficasse calado. Aí o irmão, olha por mim, o inimigo está furioso. Olha o que o cara fez no meu olho. Mas o que você fez para ele fazer isso? Eu fui tirar satisfação com ele. Não, irmão, deixa quieto. Mas qual é dos crentes de hoje? Né? Eu sou crente, mas meu braço não é convertido. Eu sou crente, mas minha boca não é convertida. Tá, mas e aí? Está disposto a pagar o preço? Eu não estou. Deixa eu ficar quieto. Deixa Jesus me defender. Deixa Jesus julgar a minha causa, deixa Jesus agir por mim. Mas tem crentes que a gente está vendo hoje aí que só misericórdia. Então, irmãos, em nome de Jesus, vigia, olhinho no que vê, ouvido no que ouve, boquinha no que fala. Aí eu falei sem querer, eu falei brincando, agora é tarde, não dá para retirar o que falou. Agora sofre as consequências do que falou. Ninguém me vê falando nada, por quê? Eu falo com Jesus. Entendeu? Então a gente tem que aprender a se policiar. Fazendo assim, o que vai acontecer? A gente vai pecar menos. A gente não vai cair nos ardis do inimigo, porque o inimigo é isso. Ele é tentador, ele é opressor, ele é afligidor. Ele vai criar situações para induzir você ao erro. Entendeu? Tem pessoas que é cheio de falácias, tem pessoas que é dissimuladas. Dissimulada, irmão. Chore tudo, caiu água, irmão, tu não sabe. Aí você entra com senso de justiça. Não, isso não pode. Não, pode deixar que eu vou resolver. Não, irmão. Se Jesus não resolver, não queira meter a mão não, porque você sai mordido. Se meter em questão alheia, é como pegar o cão pela orelha, sair mordido. Deixa Deus resolver, deixa Deus tratar. Ou você confia ou não confia. O ímpio toma atitude desesperada de, né? Eu vou falar, eu vou xingar, eu vou brigar, eu vou botar ela no lugar dela, eu vou mostrar. Não. E o crente? Senhor, tenha misericórdia, Deus. Tome em tuas mãos, Senhor. Age lá nessa situação, meu Pai. Aí Deus trata, Deus opera, Deus age, Deus traz à tona a verdade.
Deus mostra os porquês desta ou daquela situação. E ninguém é melhor do que Deus, irmão. Ninguém é melhor do que Deus. Eu me lembro que já umas 2 vezes aconteceu isso, de alguém falar lá com quem? Com o irmão João. E ele veio bravo, pastor, fulano falou, Bertano disse. E aí, pastor? Eu falei, meu irmão, fique em paz, Deus vai dar vitória. Não, falou isso. Eu falei, fique em paz, Deus vai mostrar quem é quem está certo, quem está errado. O cristão não deve viver se justificando para ninguém. Quando o cristão anda se justificando muito, é porque ele tem culpa. Mas se ele não tem culpa, ele fica em paz, porque quem justifica ele é Deus. E Deus justificou. Depois ele mesmo veio, pastor, e eu não te falei que Deus ia justificar? Entendeu? Então eu aprendi, mas isso não é de um dia para o outro. Isso a gente aprende, né, com os processos da vida. Isso a gente aprende com as adversidades da vida. Isso a gente aprende com as provas da vida. Cada prova a gente cresce um pouco mais. A gente amadurece um pouco mais. A gente gera experiência um pouco mais. Hoje eu cheguei à idade de 50 e poucos anos. Como é que é, minha esposa? 57, né? 57, às vezes eu lembro, penso até que eu tenho 40 ainda. Aí ela tem que ficar me lembrando que é 57. Mas é 57. Vim para a oração ontem, acabou a oração. Aí peguei a bicicleta, vim para cá, acabou a oração. Falei, eu vou dar um pulo lá naquele mercado lá, Lucas. Eu fui lá no Lucas. Aí fui de bicicleta, os carros passando, eu vum, aí o caminhão passando, meu me segura, e o caminhão na hora de acabar de passar, ele passou. Eu falei, tá vendo aí, ó? Aí cheguei em casa ainda, eu falei, eu vou fazer uma caminhada. Aí o Thiago olhou assim, eu falei, ô rapaz, Deus renovou minhas forças, meu ânimo, meu vigor. Estou com os 40, não, meu filho, é 57. Eu falei, amém. Aleluia! Irmãos, o segredo é confiar no Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque o inimigo todo tempo, vocês não têm noção, luta para tirar a primeira coisa, a minha paz, tirar a minha alegria de servir, de estar aqui com vocês, de estar aqui adorando o Senhor, glorificando a Deus. Entendeu? Vai chegando domingo, eu já começo a orar pela palavra, né, para Deus me dar a sua palavra, para que eu tenha algo de Deus para compartilhar com vocês. Aí chega na segunda, eu venho para a oração à tarde, no propósito. Senhor, confirma a tua palavra, fala comigo, me dá entendimento. Aí o inimigo começa, ó, a carne, você nem quer o inimigo, é carne. Você estuda, se prepara, ora, jejua, lê, não vai ninguém mesmo. Mês de semana passada você tirou 30 copos, ficou mais de 20, 10 ali. Ela está repreendendo Jesus, mas o Senhor mandou, eu vou estar lá. O Senhor me levantou para isso, eu vou cumprir o meu chamado. Amém. Então não é fácil, vocês pensam que é fácil? Não é. Tem gente que fica assim, mas Deus tem dado graça, irmão. Deus tem ajudado, né, para estar aí. O irmão está falando com o irmão, e o carro? Eu falei, está lá na garagem, lá enfeitando. Eu olho para ele e falo, olha, eu tenho um Honda Civic CR-V na minha garagem. Só não anda, né? Mas está lá. Entendeu? Está lá, vou ficar triste? Não, estou alegre. Aleluia, porque Deus tem dado força e graça para chegar aqui. Pior aquele que está lá em Vale do Lado, eu queria tanto ir para a igreja, mas não tem saúde, não tem ânimo, não tem força, não tem vigor. Se você chegou, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, igreja. Eu já fui um tempo que quando eu vi as cadeiras se vazias, batia um desânimo, uma tristeza. Aí Deus, eu alegre pelos que eu enviei. Então eu me alegro pelos que veio, me alegro pelos que chegaram, me alegro pelos que conseguiu vencer, porque é uma batalha. Não vou ficar lamentando pelos que não vêm. Podia ter mais gente. Não, irmão, tem o que Deus, né, quis que viesse. Outros que Ele quis que viesse e preferiu não vir. Atitude, tomou atitude, é problema deles. Mas devemos se alegrar com os que se alegram no Senhor. Entendeu? Muitos, né, não puderam vir por causa de enfermidade, virose, trabalho e outras situações adversas. Mas você veio, você está aqui, então glorifique a Deus por isso. Né? Então é isso que a gente precisa entender. Né? Aí Deus guarda o nosso coração. Guarda, Filipenses, né? Filipenses 4, 6 e 7. Deus guardará os nossos corações da tristeza, da angústia, da frustração, da decepção. Deus guarda, mas guarda quando? Quando a gente está continuamente aos pés do Senhor. Vamos lá.
Como desenvolver uma confiança mais forte em Deus? Tem pessoas que têm confiança? Tem. Mas essa confiança pode melhorar. Essa confiança pode ficar mais sólida. Mas o que faz que a minha confiança aumente em Deus? Primeiro, precisamos criar um hábito de ler a palavra de Deus diariamente. É a primeira coisa. Como eu já falei, sem oração, sem palavra e sem oração, sem comunhão. Então cria o hábito de ler a palavra de Deus sem oração, sem café da manhã. E sem palavra, não podemos prosseguir. É a gente que cria o hábito, né? Ler a palavra de Deus. O que diz lá Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir, e ouvir. Então, sem palavra, sem fé. O que produz uma fé viva e eficaz é a palavra de Deus. Então precisamos estar na palavra de Deus. Letra B. Precisamos dedicar mais tempo à oração. Isso gera comunhão com Deus. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. Então a gente está orando, mas está vigiando. Está orando e está vigiando. Está orando e está perseverando. Isso vai produzir o quê? Mais comunhão, mais aproximação. Na oração vem unção, na oração vem direção, na oração vem revelação. Eu encontrei com um pastor sábado, conhecido. Aí o pastor, e aí pastor, como é que está? Tudo bem? E o carro já consertou? Eu falei, não irmão, está lá parado, lá na garagem. Né? Toda semana eu lavo ele, deixo ele limpinho, fica lá brilhando, mas está lá. Aí ele, bem, está lá, deixa ele lá, né? Aí eu falando isso com ele. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, o povo está mais preocupado do que eu. Mas a gente precisa entender que tu tem um tempo determinado por Deus. E as coisas acontecem, fluem, para que a gente possa, como eu disse, tirar lições disso para a nossa vida. Eu estava tão apegado ao carro que, se falasse assim, Marcelo, vai ali no vizinho ali perguntar a ele se tem luz lá, eu já corri e já pegava a chave do carro, irmão. Viu? Mas é do vizinho. Eu falei, tá bom. Entendeu? Está tão dependente do carro que tu pega quem era o carro. Aí ele falou, não, deixa esse troço aí um pouco, você vai andar a pé de bicicleta, até para fazer uns exercícios, né? Irmão, então a gente não podemos, em nome de Jesus, igreja. No meu caso foi o carro, no seu pode ser qualquer outra coisa. O que nós não devemos é ficar apegado às coisas criadas. É deixar que uma situação e outra, meu copo favorito quebrou, meu copo que foi no meu casamento, não, que isso não tire a sua paz, que isso não roube a sua alegria, que isso te faça murmurar, reclamar da vida, porque Deus se entristece por isso. Por quê, pastor? Porque quando a gente olha para outro lado, outras nações, países, a gente vê tanta gente que não tem nada, padecendo tanta necessidade, pessoas passando fome, e pessoas ligar para mim, pastor, hoje a gente não almoçou, não tomou café, não lanchou e não tem nada nem para jantar. Entendeu? Desse jeito, pessoas por causa das guerras lá perderam tudo, só tem a roupa do corpo. Está morando em barraca, em tenda, debaixo do sol de 40 graus durante o dia e frio abaixo de 0 à noite. Não tem um cobertor, não tem uma cama para deitar, não tem um travesseiro para reclinar a cabeça. E a gente tem tudo isso e às vezes esquecemos, como o povo lá de Deuteronômio 8, de dar glória a Deus, de louvar a Deus pelo nosso lar, de louvar a Deus pela nossa família, de louvar a Deus pelo nosso pão de cada dia, de louvar a Deus pela nossa saúde, de louvar a Deus pelo nosso emprego, de louvar a Deus pelo nosso nome escrito no livro da vida. Quantas vezes? O que tem para comer? Hoje só tem ovo. Glória a Deus, graças a Deus, dá vontade de comer ovo frito com a cebolinha. Amém. Ovo de novo, o céu, vida, só disco. Aí quando não tem nem um ovinho para comer. É pão coelho.
ok, é puro, pão sem nada. É pão com ele. Mas já teve o pão com manteiga, já teve o pão com queijo, já teve o pão com mussarela, já teve o pão com requeijão, e quando tinha, glorificou? A questão é essa. É a gente saber ser grato em tudo, porque a Bíblia diz, é a Bíblia, se tu for fiel no pouco, no muito, o Senhor vai te confiar. Por quê? Porque Ele sabe que você é grato tanto no pouco e não vai deixar de ser grato no muito. Não se esqueça do teu Senhor. Glória a Deus. O erro do povo aqui em Deuteronômio 8 foi se esquecer do Senhor, que guardou, que livrou, que ajudou, que tirou do Egito, que colocou numa terra que tinha tudo que eles precisavam para ir bem. Mas não tem como ir bem. Foi Moisés que disse, tá? O que Moisés falou? Senhor, irmãos, aprenda com Moisés. Vamos aprender com Moisés, igreja. Espiar a terra é boa, a terra manda leite e mel, a terra, tudo que Deus falou. Qual foi a oração de Moisés? Senhor, por favor, não nos faça subir, se a tua presença não for conosco. Porque o que traz paz, o que traz alegria, o que traz tranquilidade, o que faz que tudo prospere, o que faz que tudo vai bem, não é as riquezas do lugar, mas é a sua presença. Aleluia. Porque você tendo a presença dele, você pode perder tudo que o mundo produz, mas ele pode estar tudo de volta outra vez. Aleluia. Glória a Deus. Aprenda isso, igreja. Olha Jó. Jó perdeu tudo, perdeu filhos, filhas, gados, todos os bens, seus celeiros, perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Mas a Bíblia diz, Deus deu tudo de volta a Jó, tudo outra vez, e melhor do que antes. As filhas eram mais belas. Aleluia. A presença de Deus faz a diferença. Glória a Jesus. A presença de Deus muda a situação. O que nós não podemos é se afastar da presença de Deus por nada deste mundo. Não compensa. Não compensa. Entenda isso. Vamos lá. C. Precisamos, em meio às adversidades, escolher acreditar nas promessas de Deus. Precisamos. Atitude. Qual é a atitude? Qual é a atitude? Ser crente ou descrente? Eu estava numa oração e a irmã veio e falou assim para mim, Marcelo, me ajude em oração. Estou num vento, só Jesus. O INSS entrou em greve. E já tem 2 meses que eu não recebo. O INSS, a aposentadoria dela. Lá no Rio de Janeiro entrou em greve, tem 2 meses que eu não recebo. Eu estou passando uma dificuldade. Eu falei, vamos orar, Deus vai te dar a vitória. Amém. Aí tinha um irmãozinho lá na oração. Ela falou comigo lá, reservado, ele não ouviu. O paletó dele era aqui, ó. Desse jeito. O que era dado, né? O irmão que deu era menor e ele grandão, o paletó batia aqui. A calça aqui pescando. E ele estava com esse terno. Aí, na hora lá, Deus tomou ele em profecia. E disse, minha serva, eu sou o Senhor da tua vida, que tenho cuidado de você. E hoje eu te digo, eu mudo aquela situação, estou abrindo a porta e te dou vitória hoje. E ela começou a chorar e glorificar a Deus. E a irmã que estava do lado dela virou para ela e falou assim, não acredito que você está dando crédito à profecia desse desconcertado. Olha a roupa dele. Ela não julgou a profecia, ela julgou o profeta. E a irmã que tinha falado para mim, só eu e ela sabia que ela pediu oração para mim. E eu glorifiquei a Deus junto com ela. Glória a Deus, obrigado Jesus. Nem orei, o Senhor já está respondendo. E ela ficou tão alegre. Ela escolheu, igreja. Ela escolheu crer na palavra. Eu sou o Senhor da tua vida. Eu tenho cuidado de você. Eu hoje abro aquela porta e te dou vitória. A irmã do lado, na hora. Você vai acreditar na profecia desse desconcertado? Olha a roupa dele. E ela ficou adorando a Deus, glorificando a Deus, dizendo, eu tomo posse da minha vitória.
Isso foi quinta-feira na oração, quinta-feira. Na sexta-feira, saiu a notícia que o INSS tinha saído já de greve. Na segunda-feira ela foi receber. Na segunda-feira ela recebeu, né, os atrasados, tudo, foi no mercado, fez aquela compra. E ela disse que comprou uma dúzia de banana, sentou, comeu tudo sozinha, que ela estava com vontade de comer banana. E comeu de passar mal. E chorava e a lágrima descia. Porque só quem já passou e passa necessidade sabe o que é. Você passar necessidade, você ter privação. Você abrir a geladeira e só ter água, e sentar no sofá e voltar de novo, pensando que vai que chego lá e a água virou em Coca-Cola, sei lá, né? Aquela agonia. E a família, a mulher diz, olha, só tem isso aqui para comer. Amém, então vou comer isso ainda não dá. Aí chegou quinta-feira na oração, ela tirou o dízimo dela, aí tirou uma oferta para dar para esse irmão, porque ele sabia da situação dele, né, de necessidade. Aí ela chamou ele e falou, irmão, que Deus te abençoe, a profecia se cumpriu. E ele se alegrou tanto, que ele ouviu a outra dizer, né? Você vai dar crédito? Não acredito que você está acreditando na palavra desse desconcertado. Aí ela deu uma oferta para ele e falou, Deus já me deu vitória. E quando ela esperou encher, como estava bem cheio, ela virou para a irmã e falou, ô irmã, você perguntou para mim se eu ia dar crédito à profecia desse desconcertado. Se ele está desconcertado ou não, não sei, mas a profecia se cumpriu. Deus me deu vitória. Porque eu preferi crer na palavra. Aleluia. E eu guardo isso comigo até hoje, irmãos. Por quê? Porque o inimigo, a Bíblia diz que o Satanás ele encheu o coração de Safira e Ananias para ficar descrente. Safira e Ananias eram crentes. Safira e Ananias tomaram uma atitude certa. Vem cá, minha esposa, vamos fazer isso? Vamos. Até então estava certo, mas a Bíblia diz que o diabo entrou na frente, encheu o coração deles para não cumprir com o que votaram, para não fazer certo. E quantos crentes hoje, Deus está falando, revelando, e vem os enviados do diabo e não acredito que você está crendo. Não acredito que você... não, irmã, você aceita isso? Não, irmão. Vamos crer na palavra de Deus. Aleluia. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Passarão céu e terra e a sua palavra não há de passar. O que ele fala, o que ele faz, porém é no tempo dele, não no nosso. O nosso tempo é confiar, o nosso tempo é crer, o nosso tempo é obedecer, o nosso tempo é esperar. E o que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Vocês é prova disso na minha vida. Deus usou, irmão, eu preguei na igreja e Deus usou. Falou, receba a tua chave dessa casa que eu te dou. E quando a casa veio, quando eu não tinha condição nenhuma de comprar, plena pandemia, em fim de pandemia, está lá a casa para a glória de Deus. Aleluia. Deus falou 2, 3 vezes, revelou, mostrou que ia dar o carro e deu o carro. Porque Deus fala e Deus faz. Agora depende da atitude nossa, de ficar crente ou descrente, de crer, né, de se precipitar, de tomar decisões erradas, atitudes erradas, ou ficar no Senhor e naquilo que Ele falou. Então vamos crer na palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 91, 2. Precisamos, em meio às dificuldades, escolher acreditar nas promessas de Deus. Ainda que ninguém na sua casa acredite, ainda que ninguém na sua família creia, mas creia você, isso fará diferença. Vamos ler lá? Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Amém. É pessoal. É pessoal. Antigamente, eu contava para os meus amigos, irmãos, conhecidos, falava assim, rapaz, Deus falou que é para mim tirar meu passaporte, que vai me levar para a cidade tal, para o país tal, para o país tal. Eu vi eles rindo. Falei, ficava rindo, rapaz, você tá com muita fé. Ele falou, tô crendo. Tá bom, até parece. Porque olhava para mim, olhava para as minhas condições, e se esqueceram de olhar para aquele que prometeu, para aquele que falou e que é fiel para fazer acontecer. Deus fez, Deus tem feito. Né? Já nos levou a vários estados desse país, já nos levou a outros países,
tem promessa de levar outros também. O passaporte está lá, já troquei, já estou com o novo, porque o outro já carimbou quase tudo. Porque Deus é fiel, igreja. Deus é fiel. Basta a gente crer na palavra de Deus, na revelação de Deus para a nossa vida. Só lembrado, José, né, tomou atitude. Qual atitude? De acreditar. Os irmãos dele estavam descrentes, zombaram dele, tentaram matar ele, mas ele creu. E a nossa fé honra a Deus. Aleluia. E Deus tem prazer em honrar a nossa fé fazendo acontecer. Glória Deus tem. Aleluia. Deus tem, crê nisso. Aí os outros vão dizer, mas gente, como é que ela conseguiu? Como é que ele chegou? Confiando em Deus, ele tomou uma atitude de fé. Entendeu? Então é isso o segredo. Vamos lá, 3 para terminar. Os benefícios de confiar em Deus. Letra A. As irmãs podem ler aí, bem forte? Podemos experimentar a paz e tranquilidade, mesmo em meio às tempestades da vida. Olha aí, podemos experimentar paz e tranquilidade em meio, né, às tempestades da vida. Filipenses 6,4, que diz lá, né, orando, lançando sobre ele, versículo 7, entrará paz ao seu coração, vai guardar o seu coração, os seus sentimentos de angústia, de aflição, de dor, de ansiedade, mas porque você está nos pés dele. Vamos ler aí? João 15, a igreja, porquanto não, tá Jó, é João. É João. João vai falar assim, ó. João, João, capítulo de número 15, né? Versículo 27 de João. Ó, João 15, 27. Amém? Diz assim a palavra de Deus, no João 15. Já estou no 16, mas João 15, 27. Ó, pequenininho o versículo. E vós também... Eu estou no 15, 27? Isso, 15, 27. E vós também testificareis, pois estiveres comigo desde o princípio. Então ele está dizendo aqui, ó, que nós, né, é que vamos testificar das suas maravilhas. Aleluia. É a gente que vai testemunhar dos seus feitos. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus, igreja. Presta atenção. A Bíblia nos ensina que tudo que Deus faz, o que Jesus faz, é para a glória de Deus. É para louvor do seu nome. Não é para massagear ego, não é para alimentar eu, não é para soberba, prepotência, orgulho nosso. Não. Ele nos honra para que através de nós seja honrado. Ele faz para que através de nós seja glorificado. Então, se Ele tem feito, não tenha vergonha. A gente não tem vergonha de pedir. Por que vamos ter vergonha de agradecer, de graça render? Então, testifique dos feitos do Senhor. Fale das suas maravilhas. Dê testemunho no seu trabalho, na sua casa, na família, na parentela, nos amigos. Dê testemunho. Entendeu? Aí como é que você está? Estou bem. Até aqui Jesus tem me ajudado, tem me abençoado, tem me guardado, tem me dado vitória, tem cuidado da minha família. Testemunho. Porque quanto mais a gente testemunha, mais o Senhor nos honra. Porque Ele nos abençoa, é para que nós venhamos através de nós, né, o nome dele seja glorificado. É tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então Deus tem feito? Tem. Então a gente glorifica a Deus pelo que tem feito, testemunha. Na igreja, eu sinto falta daquele tempo. O culto de quinta-feira era culto de gratidão, era culto de testemunho, né? Era culto de testemunho. Tinha quinta-feira que era tanta gente para dar testemunho que o pastor ficava, rapaz, tem 7, 8, 10 pessoas querendo testemunhar. E por que as pessoas tinham testemunho para contar? Porque eram gratas. Hoje as pessoas recebem esse calam. Eu não. Estou falando que eu já ouvi. Irmão, não vai contar a bênção não. Eu não, irmão. Fala nada não. Se eu contar, vão achar que eu quero me aparecer. Se eu contar, vão achar que eu quero me engrandecer.
Engraçado, mas na hora de pedir sobre, agora na hora de agradecer, os irmãos vão achar alguma coisa. Não, irmão, seja grato. Porque quando você testemunha, você edifica a fé de alguém. Aleluia. Às vezes alguém está no mesmo vale que você esteve, está na mesma situação que você já passou. E Deus te deu vitória. Mas te deu vitória foi para glorificar o nome dele, foi para testemunhar dos feitos dele. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Salmo 125:1. Podemos ajudar outras famílias a confiar em Deus. Como? Através da gente demonstrando a nossa confiança. Testemunhando. É isso, vamos lá. Os que confiam no Senhor Serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha aí, os irmãos estavam aqui domingo, ouviu o testemunho que eu contei, da minha experiência minha com a minha esposa, com filhos. Acabei, uma irmã já veio e falou: pastor, obrigado por essa palavra, eu precisava ouvir isso, eu estou vivendo isso. Olha aí, já edificou a fé dela. Entendeu? A importância da gente testemunhar, da gente falar dos feitos do Senhor, é muito importante, igreja. Eu gosto quando a irmã daí dá testemunho, né, irmã daí? Eu fico assim, Deus do céu, maravilhoso. A irmã daí já deu trabalho demais para o anjo. Diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pergunta a ela, já caiu duas vezes em cima dela, foi duas vezes? Aí, alguém aqui já viu o trator passar por cima de alguém e ficar vivo? Tá aí. Saiu o olho para fora e mortar? E aí? Vocês sabem o que é isso? Trator passou por cima dela, os olhos dela saiu para fora, se vai colocar o lugar, cheio de operação, né, irmã? E está aí de pé, não falta um culto. Aleluia! Você pode glorificar Deus? Aleluia. Quando ela conta, fica fala assim para ela, a irmã aí, depois você estudar pela NASA, porque olha. Mas está aí, irmãos, adorando a Deus, servindo a Deus. Os testemunhos edificam a fé da gente. Então não tenha vergonha de testemunhar. Nessa igreja aqui, a missionária apareceu, ela chegou aqui, ó. Passei por isso caí, mas levantei, mas Deus tem me ajudado. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, a igreja, testemunho, porque tudo que o inimigo não quer é que a gente dê testemunho dos feitos do Senhor na nossa vida, na vida da nossa família. Ah, mas está passando por isso. Mas estamos orando e Deus vai dar vitória. Entendeu? Então testemunho dos feitos do Senhor, fale das suas maravilhas. Eu fico feliz de ver como Deus tem trabalhado. Como Deus tem trabalhado na sua casa, na vida do seu povo. Glória a Deus por isso. Quando os irmãos testemunham das vitórias, das bênçãos, né? do agir, do operar do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso nos alegra. Por quê, irmãos? Porque a gente está aqui constantemente em oração. E quando os irmãos não têm bênção para contar, não tem testemunho para contar, eu fico preocupado. A gente orou a semana toda e ninguém tem nada. O Senhor não livrou, o Senhor não guardou, o Senhor não abençoou, o Senhor não ajudou ninguém. Será que o Senhor não está ouvindo a nossa oração? Aí quando os irmãos começam a testemunhar, eu fico só me alegrando. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Graças a Deus. Aleluia. Ficamos de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós, pelos nossos também. O presbítero Luiz Humberto vai estar orando, agradecendo a Deus, também para coletivos de oferta, enquanto Maranata vai louvar o Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilhoso Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por essa rica palavra, Senhor, para nosso coração nessa noite, Senhor. Nos ensina, Senhor, a confiar mais no Senhor, Jesus. Nos ensina, Senhor, a ser mais grato, a ser mais fiel ao Senhor, Senhor Jesus. Para poder estar mais próximo do Senhor, Jesus, fazendo a tua vontade, Deus. Que nós possamos, Pai, estar aptos a levar a tua palavra, Deus, aqueles que estão presos no pecado, Senhor, nas mãos do inimigo, Senhor Jesus. Deus, neste momento, Senhor, nós queremos ofertar, Senhor, desmarar a tua casa, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles que estavam ofertando, Deus. E aqueles, Pai, que não têm oportunidade para isso nesta noite, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, Deus. Pai, que uma
próxima oportunidade, eles possam estar, Senhor, ofertando a tua casa, Senhor Jesus. Repreenda, Senhor, linguador, devorador, assolador, Senhor. Repreenda, Senhor, enfermidade, Senhor. Repreenda, Deus, tudo aquilo que não provém de ti, Deus. Obrigado, Senhor. Essa oração faz aqui nessa noite, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e há de fazer em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.